Oi, oi! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever e fazer parte dessa nossa roda de conversa e receber tudo em primeira mão. Hoje vamos conversar sobre um livro que eu já citei em alguns vídeos aqui no canal e que foi uma leitura que me surpreendeu. Eu comprei esse livro por indicação no final de 2023 ou 2024, não me lembro exatamente, mas eu só sentei mesmo para ler esse livro em maio do ano passado, ou seja, 2025. Esse livro é o Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Esse é o primeiro livro que eu li dessa autora, é um dos livros resultados de pesquisa de 12 anos da Brené Brown, pesquisas no tema de vergonha e vulnerabilidade, um assunto assim delicado e complexo, né, do ser humano, e que ela conseguiu transformar neste material didático e acessível, e eu gostei muito da leitura desse livro. Creio que entrou na minha lista de livros marcos da minha vida por justamente me trazer clareza sobre alguns sentimentos e comportamentos que eu estava tendo. E foi desafiador, foi uma leitura muito desafiadora que exigiu de mim coragem para encarar a mim mesmo. Uma coisa que eu adoro nos livros é essa página de dedicatória. Esse daqui a Brené escreveu para o seu marido, Steve. Para Steve, você faz do mundo um lugar melhor e de mim uma pessoa mais corajosa. Logo no prólogo, a autora já começa com uma citação de um trecho de discurso do Theodore Roosevelt em abril de 1910. Diz assim: o que significa viver com ousadia? Não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, porque não há esforço sem erros e decepções, mas que na verdade se empenha em seus feitos, que conhece o entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo da grande conquista e que na pior, se fracassar, ao menos fracassa ousando grandemente. Aqui nesse livro, a autora vai trazer muito das suas próprias experiências e também das histórias dos entrevistados, muitas das experiências de vergonha e vulnerabilidade que não são exatamente as que a gente passa, ou talvez você tenha vivido alguma coisa parecida, mas são situações em que a gente se identifica muito com o sentimento. Ela já começa contando de como a sua vida mudou. Aos 30 anos ela pediu demissão de um cargo de gerência em uma grande empresa de telecomunicações e aceitou o emprego como garçonete e voltou à faculdade para se formar como assistente social, e foi aí que esse mundo da vergonha e da vulnerabilidade se abriu para ela e trouxe a curiosidade para se aprofundar no tema. Gosto de uma passagem que ela diz: somos psicológica, emocional, cognitiva e espiritualmente criados para os vínculos. E ela vai tratar isso das relações humanas. E a vergonha, ela nasce dessas relações humanas. Então ela continua dizendo: sentir vergonha é ter medo de romper alguns vínculos, medo de que algo que fizemos ou deixamos de fazer, de que um ideal que não conseguimos alcançar ou de que uma meta que deixamos de cumprir nos torne indignos de nos relacionarmos com outras pessoas. E todo esse assunto de vergonha e vulnerabilidade, como eu falei, é um assunto complexo e delicado, né, do ser humano, é tratado com muita gentileza, com muito respeito, e a partir das histórias a gente se identifica com o sentimento, apesar de não vivermos exatamente as mesmas circunstâncias, as mesmas situações, mas nós passamos por, como ser humanos, nós passamos por situações na nossa vida em que a gente encara a vergonha, a gente encara esse sentimento da vulnerabilidade. E a Brené Brown aborda muito a importância de você usar o termo apropriado para descrever as experiências, as emoções, os sentimentos do que você passou ou que foi despertado. E por isso ela traz todo o conceito de vulnerabilidade, explica o que é vergonha, a diferença entre vergonha e culpa, constrangimento, humilhação. E eu gostei muito desse ponto da diferença entre a vergonha e a culpa. A vergonha é quando você associa aquela situação em que você passou à sua identidade. Então você traz isso para definir quem você é. E na culpa você consegue separar, você consegue entender que foi uma ação errada e que isso não representa quem você é.
Então, no meu dia a dia agora, quando eu passo por alguma situação e percebo que eu me senti envergonhada, eu já faço logo uma análise para ver se eu estou trazendo isso para minha identidade, se eu me identifico sendo essa pessoa ou se foi simplesmente um erro e me sinto culpada e agora vou lidar com isso, mas eu não trago isso para minha identidade, isso não é quem eu sou. E essas diferenças, essa clareza desses conceitos faz com que a gente consiga lidar melhor com as reações e as situações que a gente passa no dia a dia. Como eu disse, a Brenner traz muitas histórias dela própria em que ela se sentiu constrangida ou que ela percebeu que aquilo era uma vergonha ou era uma área vulnerável dela e que ela não queria abrir, estava fazendo de tudo para não parecer vulnerável. E também traz muitas histórias dos entrevistados, então a gente consegue enxergar um conceito no dia a dia, sabe? A gente consegue se identificar. A gente não passa exatamente pelas mesmas situações, mas o sentimento, ele é real em todo ser humano. Então, a gente consegue ter essa identificação e é muito bacana perceber que você não está sozinho. Então, sobre vulnerabilidade, ela vai trazer o seguinte ponto: compartilhe a experiência com alguém que tenha conquistado o direito de ouvi-la ou de ouvi-lo. E foi uma coisa que eu aprendi sobre vulnerabilidade aqui neste livro. A vulnerabilidade a gente normalmente leva para dois lados. Ou o lado de que eu não posso me mostrar vulnerável, eu tenho que ser forte, e nisso eu me coloco em um lugar superior. Ou então eu vou expor tudo que eu estou sentindo, tudo que eu estou pensando, porque eu preciso me deixar ser vista. E a vulnerabilidade, ela precisa de um ambiente seguro. A vulnerabilidade é mostrar uma parte sensível, uma parte frágil da gente, mas que precisa ser compartilhado com pessoas com quem você tenha segurança, em que há uma reciprocidade, pessoas que querem o seu bem e que te amam, sabe? Pessoas de confiança. E hoje, com as redes sociais, a gente está acostumado com essa exposição constante, mas há limites que precisam ser estabelecidos e hoje em dia precisam ser recuperados, né? Limites que eu não falo nem com o outro, mas limites consigo mesma. Demarcar limites para nós, para os outros, é saudável e é uma das características das pessoas plenas. Tem uma parte em que a autora fala sobre empatia e eu fui surpreendida com essa parte porque eu tô acostumada a escutar que empatia é se colocar no lugar do outro. Mas ela diz o seguinte, já um pouco aqui do que eu falei: empatia é conexão. Não exige que tenhamos exatamente as mesmas experiências. Empatia é se conectar com o sentimento que alguém está experimentando e não com o acontecimento ou com a circunstância. E antes eu achava que eu precisava ter passado por alguma situação parecida ou quase igual para que a pessoa sentisse que eu estou sendo empática com ela. E na verdade é procurar dentro de mim uma situação em que eu tenha passado e que eu senti o mesmo que a pessoa está me descrevendo. Então agora, quando eu estou sendo um ouvido amigo, eu procuro sempre prestar atenção no que a pessoa está me descrevendo e procuro dentro de mim situações em que eu vivi e que eu também experimentei aquele sentimento, para que a pessoa saiba: olha, eu estou com você, eu sei também o que você está sentindo e você tem um ombro amigo. Talvez eu não possa fazer nada, talvez não tenha capacidade de ajudar, mas você tem uma companhia aqui, tem alguém com você. Só para vocês terem um gostinho, eu vou ler aqui os capítulos, né, do sumário. Capítulo 1, escassez, por dentro da cultura de não ser bom o bastante. E nesse capítulo já foi revelador, porque eu achava que eu sabia o que era escassez, e quando ela foi dando alguns exemplos, eu percebi que eu era uma pessoa escassa, que me comportava como uma pessoa escassa. E a escassez, ela é bem mais profunda, um assunto bem mais profundo e que está na raiz da nossa mentalidade, principalmente a mentalidade brasileira. Capítulo 2, derrubando os mitos da vulnerabilidade, que é aquela parte que eu falei aqui de o que é a vulnerabilidade de fato, né? Normalmente a gente pensa nos extremos. Capítulo 3, compreendendo e combatendo a vergonha. Dentro desse capítulo, na página 69, ela trouxe uma revelação sobre ela em que eu me identifiquei bastante.
ela diz o seguinte: percebi que havia inconscientemente trabalhado durante toda a minha carreira para manter meu trabalho pequeno. Quando eu li isso, eu me identifiquei, não exatamente na parte do trabalho, mas na forma como eu vivo a minha vida, em objetivos que eu digo querer e em como eu não me permito a exposição. Tanto que hoje eu estou aqui no YouTube justamente porque eu tive clareza de como eu estava agindo exatamente como a autora e eu precisava fazer algo para combater isso. Um ambiente menor é mais fácil, é mais seguro, você cria aquela ilusão de que você pode controlar mais a sua exposição, como as pessoas te enxergam, e ler isso foi um nocaute para mim. Eu precisei de coragem comigo mesma para dizer que eu estava fazendo a mesma coisa, que eu estava agindo naquela linha do medo, como eu falei naquele vídeo, As Férias da Minha Vida, em que a protagonista estava agindo no medo de se expor, no medo de assumir responsabilidades, e é exatamente o que eu estava fazendo. No capítulo 4, então, a autora vai trabalhar sobre o arsenal contra a vulnerabilidade, como é que no decorrer da vida a gente vai montando a nossa armadura para se proteger da vulnerabilidade. Capítulo 5, diminuindo a lacuna de valores, trabalhando as mudanças e fechando a fronteira da falta de motivação. Nesse capítulo eu gostei muito de como ela trouxe luz, revelação sobre as virtudes em que a gente deseja e as virtudes que a gente de fato está praticando. E ali, de novo, eu precisei de coragem para ser honesta comigo mesma sobre quais eram as virtudes que eu desejo. Quais as virtudes que eu falava que era bonito de ter e que eu queria ter. Mas quais eram de fato as virtudes que eu estava praticando. Quais eram as minhas ações e o que as minhas ações diziam sobre as minhas virtudes ou a falta delas. E foi um momento de uma leitura mais calma, foi uma leitura mais pausada para justamente eu me analisar e no dia a dia, assim, você lê uma coisa, acha que vai conseguir se analisar em um dia, mas não é assim, né? Você precisa de um determinado tempo, de uma semana, de um mês, até para você lidar com as situações que vão ocorrer no seu dia a dia, as mudanças de humor, as variações de humor, principalmente nas mulheres. Então foi excelente ler esse livro assim com calma, sem aquela neura de eu preciso finalizar e riscar isso da minha lista e eu preciso falar para alguém que eu li. Não, eu li com calma, me permitindo refletir e analisar muito do meu comportamento no dia a dia. E também assim, aquele momento que você precisa lidar com as verdades que não são muito bonitas de ouvir, de saber, de falar. E esse capítulo das virtudes desejadas e virtudes de fato praticadas é um capítulo que arranca o véu da ilusão que a gente tece nos nossos dias, sabe? Normalmente a gente tem a tendência a se colocar no lado bom da história como as vítimas ou como o lado do mocinho, né? Do bonzinho, da pessoa boa, da pessoa honesta. E a partir das histórias dos entrevistados ou da própria autora, a gente enxerga a situação com muita clareza e muita verdade. Se você tá ali aberto ao conteúdo, parece que liga um botão do seu eu auto-observador, né? E você se pega em flagrante no seu dia a dia. É terrível, mas é maravilhoso porque te traz clareza, então agora você pode se consertar. Capítulo 6. Compromisso perturbador, ousadia para rehumanizar a educação e o trabalho. Foi nesse capítulo que eu aprendi de fato o que é um feedback e como eu preciso estar pronta para dar feedback. Feedback não é simplesmente dar um retorno sobre como está o trabalho. E aqui também é trabalhado como você aplica a vulnerabilidade com a autoridade. E o conceito de vulnerabilidade já é trabalhado naquele capítulo em que fala sobre os mitos sobre a vulnerabilidade. Então a gente vai entender que como autoridade a gente não precisa fazer daquele colaborador, ou se você é pai ou mãe, fazer do seu filho o seu melhor amigo e abrir tudo o que você sente. Não é isso. Há limites que precisam ser respeitados. E por fim, o capítulo 7,
criando filhos plenos ou usando o seu adulto que você quer que os seus filhos sejam. É o último capítulo, mas o conteúdo continua intenso e esse capítulo foi bem emocionante, me arrancou lágrimas e muitas risadas. Na verdade, no decorrer do livro, a autora, a Brené Brown, conta muitas histórias dela com os filhos e essas partes são emocionantes e é um aprendizado bem sincero, né? Bem honesto. Mas esse capítulo final dos filhos foi mais impactante, foi mais intenso ainda. Tem uma parte que ela diz o seguinte: quem somos e a maneira como nos relacionamos com o mundo, ou seja, no dia a dia, com o trabalho, com o lazer, com as pessoas, no convívio do dia a dia, quem somos e a maneira como nos relacionamos com o mundo são indicadores muito mais seguros de como nossos filhos serão do que tudo o que sabemos sobre criar filhos. Eu ainda não sou mãe, mas esse capítulo já me impactou bastante, então já me sinto em treinamento. Como eu disse, esse é um livro tranquilo de ler, é um livro fácil, né? É uma pesquisa que está aqui apresentada de forma didática, de forma acessível, então é um livro rápido de ler, é um livro até curto, mas que eu não recomendo que você leia na pressa ou leia só para riscar ele da sua lista de livros. Eu recomendo que você tenha a coragem de dialogar com o livro e se deixar refletir nas questões que serão trabalhadas aqui. Faz muita diferença esse ler com curiosidade, com abertura ao conteúdo. Eu já havia assistido uma palestra da autora, da Brené Brown, mas esse aqui de fato foi o meu primeiro livro da autora. Não sei dizer então como é a linguagem dela, se ela trabalha muito sobre o mesmo tema nos outros livros. Se você já conhece os livros da Brené Brown, tem alguma experiência aí para contar para mim, compartilha aqui comigo nos comentários que eu vou adorar saber. Se recomenda mais algum dela também, pode deixar aqui para mim nos comentários. A Brené Brown é uma autora que traz muito da sua humanidade, traz muito das suas vulnerabilidades em seu livro. E como disse o Roosevelt, não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida. E eu desejo que você viva com ousadia e até o próximo vídeo.